Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui falar mais uma vez de desenvolvimento humano, né? Essa transformação, né? Esse desenvolvimento que a gente busca, que nos faz, né, crescer, desenvolver e nos melhorarmos. Essa é a minha missão de vida. Essa é a minha contribuição, né, que eu tenho para oferecer. Então, venho aqui mais uma vez falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Hoje eu queria falar do tema Minta até que se torne realidade. Isabel, você está dizendo para eu mentir? Eu estou dizendo sim, mas eu não estou dizendo para você mentir para ninguém. Eu não estou fomentando aqui nada que machuque o outro, que faça mal ao outro. Muito pelo contrário. Isso vai fazer bem para nós e, em consequência, para o outro também. Esse fingir, né, até que se torne realidade. Ele nos motiva, nos incentiva a conseguir algumas metas, alguns resultados que a gente busca, né? Facilita, é uma maneira diferente da gente pensar, que contribui, que nos motiva, que vai gradativamente ali incentivando a gente até fazer com que torne de fato realidade. O Rubem Alves, ele fala pra gente, conta, né, a ilustração aí da pipoca nesse processo de eclodir. Para o milho se tornar a sua essência, ele precisa passar por esse processo. Mas se ele resiste a esse processo de expansão, ele vira um piruá. E eu adoro esse olhar, porque ele, primeiro, né, todos nós já comemos, já estouramos pipoca, então eu gosto muito dessa ilustração pra gente trazer um pouquinho pra nossa vida, e adoro pipoca também. O quanto a gente está resistindo às transformações, aos processos que é necessário para nos eclodirmos. Então, o que acontece com o milho que não se torna pipoca? Ele vira piruá. E o quanto nós estamos, em alguns sentidos, nos tornando piruás? Exatamente por resistir, por não olhar, por não fazer tudo que é necessário, buscar o conhecimento, o tempo certo das experiências, exatamente para conseguirmos chegar lá. Quanto a gente ouve, você não é capaz, tanta podridão, tanta coisa, tantos desestímulos, mas a economia, o quanto de medo, de culpa isso tudo ressoa para nos imobilizar, para contribuir, claro, se eu aceito, para que esse processo, que essa essência, para que eu não consiga me tornar a pipoca, a minha pipoca. Então, o quanto eu dou de ouvido, eu dou para essas forças que não nos leva. Eu falo muito aqui da crítica, o quanto isso se faz presente, o quanto eu deixo isso se fazer presente no meu dia a dia, nos meus processos, nos meus projetos. Às vezes eu falo de projetos para algumas pessoas que eu sei o que a pessoa vai falar, por que eu falo? Vamos fazendo. Eu sei que aquela pessoa ela tem um olhar para a vida em todos os aspectos negativos
E aí eu ainda vou, conto e valido não fazendo, porque o problema não tá no outro, o problema tá sempre em mim, tá sempre comigo. Então, o quanto de ouvido eu dou a isso, o quanto eu posso fazer inverso de me capacitar, de me preparar, de entender que é um processo e seguir ali gradativamente, de ter persistência, de não desistir. E o outro ponto que eu acho muito interessante é a modelagem. Quem faz muito bem aquilo que eu queira fazer? Sabe? De modelos, sei lá, eu quero aprender a tocar violão. Quem que é o top do violão que eu vou assistir, que eu vou modelar, que eu vou me preparar até eu ficar parecida? Talvez não seja possível, talvez não seja. Mas qual é o processo que vai me levar mais perto daquilo? Com dedicação, com treino, com estudo, com técnica, com tudo que eu preciso fazer. E o John Lennon, eu tava lendo esses tempos, ele imitava o Elvis Presley. Eu falei, cara, os dois são tops? Como assim, né? Mas ele começou a tocar, a falar, a pensar, a agir como o John, né? Como Elvis, até se tornar o John. Olhando assim, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas os dois são muito bons. É disso que eu tô falando. Eu não gosto também da competitividade. Eu nunca como que eu, um ser único, vou com uma história, com experiências, com bagagens totalmente distintas, pensando no caso aqui, né, do John e do Elvis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se for para comparar, sai dessa. Não, é só para pegar o resultado e me posicionar de uma maneira positiva. E no começo, é muito provável que ele olhou e falou, nossa senhora, tô fazendo atrocidades, aberrações, que é o normal. Pensa, uma pessoa, primeira vez que pega um violão, primeira vez que vai tocar, pensa eu cantando no chuveiro, que maravilha que é, os vizinhos não falam nada, né, coitados. Mas é construção, é educação, é disciplina, é treino, até ir gradativamente colocando todos esses aprendizados em dia. Age como se. Então, se eu já começo a agir como aquilo, como aquela pessoa, aquele artista, já me posiciono assim, não é com soberba, mas esse sentimento interno de imitar. E não é a questão de perder a identidade também não, viu, gente? Não, então agora eu tenho um problema comigo. Não é nada disso. É modelagem. Eu sou a Isabel, que uso de modelagem alguém que faz muito bem algo que eu quero fazer e ponto. Continuo, tenho minha história, tenho minha bagagem, não tem nada, não é nesse âmbito não. Entende? E isso, essa competência, essa melhoria das capacidades, elas vão se ampliando para todos os aspectos. E pode ser coisa mais simples. Eu quero aprender a fazer pão caseiro tão bom quanto alguém. Então eu vou ali me capacitando. Eu quero um relacionamento igual de fulano. Que o que acontece é o contrário. Eu quero o resultado, mas eu não quero o caminhar. Né? Eu quero ter uma pessoa que faça X ou Y, mas sem eu estar entregue, sem eu fazer também a minha parte em relação a isso. Então, de novo, tudo
é construção. E nos aspectos relacionais, nos aspectos que envolve o outro, envolve essa colaboração mútua. Então, não basta. Mas ainda assim, se eu estou fazendo o meu melhor, mesmo que não ocorram os melhores resultados, mas ali ainda pode ser muito pior. Poderia ser muito pior se eu não estivesse fazendo a minha parte. Porque eu tenho responsabilidade sobre o que eu posso fazer. O outro não. Então, validando todo esse processo, todos esses pensamentos, a Amy Cuddy, ela fez ali alguns experimentos científicos em relação a posturas não verbais. Sabe o V de Vitória, a mão na cintura da Mulher Maravilha? São assim, posturas. Isso eu tô falando, vou falar de duas, mas existem várias outras. E aí o que ela fazia? Ela pegava a saliva da pessoa no começo e fazia o teste. E ela levava a pessoa para um outro recinto e ficava por 2 minutos ali, com posturas somente de elevação, somente posturas que produzia ali esse poder, né, o poder emocional, essa elevação que acontece com a gente. E aí ela media a quantidade de testosterona que tinha no início e depois, e de cortisol. Testosterona o resultado, ela é medido ali pelo quão bem eu estou, né, em sintonia com esse poder, com essa energia aí, mas não só física, né, também. E o cortisol, ele tá linkado aí ao estresse. Então, o que acontecia? Depois desses 2 minutos, o testosterona subia e o cortisol baixava. Claro, dependendo ali da frequência de cada uns mais, outros menos, mas o fato elevava a testosterona e baixava o cortisol. Da grande maioria. Gente, em 2 minutos. E aí que eu falo, e repito, e amasso e reamasso, a importância da energia, da conexão, do acordar, não tô muito bem, não importa, olha pro céu que aí já resolve todos os problemas, que se você olhar pro céu e não achar motivo para agradecer, tem alguma coisa errada com você aí, porque motivo a gente tem, a beça, olhos, né? Então, sei lá, vai lá, levanta o braço, faz uma atividade física que é o melhor remédio, que é uma das coisas também que faz com que a gente produza muita testosterona, e aí eu consigo, né, me colocar como se eu pudesse. O Henry Ford fala muito disso, né? Se eu acho que eu posso, eu tô certa, mas se eu acho que eu não posso, eu estou certa também. De novo, validando o que eu estou pensando. E não adianta. Mas é a crise política, é a pandemia, é meus pais, é não sei quem. E eu? Será que eu estou a favor de mim mesma? O quanto eu estou contribuindo comigo mesma? Nessa excelência, nessa busca, nessa construção desse ser na mente, do que eu busco. De mim no futuro, esse eu do futuro, essa postura fisiológica. Como que eu me... Sabe aquela pessoa que senta assim? Você já vê que é uma pessoa apática pra vida. Cara, postura ereta, ela já chama coisas boas. Esse exercício mental, se experimenta, faça o teste. Você não precisa acreditar no que eu tô dizendo, não. Se prometa que você não vai baixar a cabeça na primeira semana e me conta o resultado depois. Não tem que acreditar em nada do que eu tô dizendo. Se teste, se experimente e verifique. O mundo precisa da sua competência. Contribua,
contribua consigo para que os resultados possam acontecer. Pessoal, o vídeo se estendeu um pouco, mas ainda assim a mensagem tá aí, sempre contribuindo muito pra gente. Os olhares, as posturas, e que a gente se encontre em breve. Muito obrigada pela companhia e até muito breve. Um abraço.